Existe alguma coisa fora desse caminho? Ou a sua vida foi somente como se você começou, era atriz desde criança? Como é que foi isso? Assim? Eu acho que eu não tenho, novidade nenhuma, assim, que nem, né? Que uma coisa que linda, fuja, né? Poxa vida. Não, eu comecei muito sem querer, querendo, na televisão, ao vivo. E assim, que época da vida, mais ou menos? 67, um programa chamado Astrás. Programa infantil, todas as tardes. Para você, quem não conhece, não sabe dos Astrás, nós não tínhamos a Xuxa e as Paquitas. Uhum. Antes disso, a gente já tinha Márcia Cardial e as... Não, a gente não tinha nome, mas seriam as Marcietes as dela. Marcietes, né? As Paquitas da Márcia. Era exatamente isso. E você fazia uma... Eu era uma delas. Eu era uma delas. E nesse programa, para você participar, você tinha que ir no dia do seu aniversário com a sua certidão, provando que era o dia do seu aniversário. Então, minha mãe me levou. Eu estava encantada, porque eu ia estar dentro da televisão. Naquela época, você não tinha muita informação. Você não tinha um Google lá. Deixa eu ver o que é entrar numa televisão. Eu tinha na minha sala uma TV de madeiras, era uma caixa enorme. Sim, de válvula. Mais ou menos. A gente tinha um bombril também ali na ponta E o controle remoto era aquele, levanta e gira. Nossa, todo mundo esbelto, porque toda hora... E, então, assim, eu ia estar lá dentro. Minha família em casa, meus irmãos, meu pai me assistindo. Então, assim, eu estava no mundo da lua, sabe? Praticamente isso. E aí eu participei do programa. E a minha mãe, que queria uma coisa muito diferente naquela época, que nenhuma mãe queria que seu filho, sua filha, se tornasse atriz. Não era legal, não era bem visto. Olha isso. Ah, sim. Não era. E a minha mãe foi lá, descobriu quem era o diretor, senhor Renan Alves, bateu no ombro dele. Senhor diretor, a minha filha quer trabalhar aqui. E eu, o que a minha mãe tá falando? Mas naquela época você não falava nada, né? A mãe falava uma coisa, você ficava quietinha. Acatava. Aí ele olhou para mim. Eu não sei se eu estava com a estrela, com a luz brilhando em mim. Eu tive muita sorte, estava no momento certo. E ele falou, você quer mesmo trabalhar aqui? Aí eu pensei, se minha mãe falou que sim, eu tenho que falar que sim, né? Aí eu, sim. Aí ele falou assim, vamos fazer um teste. Vou te dar um texto, você volta o dia que você decorar. No dia seguinte eu já estava lá com o texto decorado. Minha mãe me produziu, que era uma roupinha da Petistil, uma roupinha infantil, com um sininho na barra, fazia barulhinho e tal. Então, minha mãe me produziu, foi minha agente, né? E no dia seguinte estava lá e ele gostou, ele gostou. Eu já tinha uma desenvoltura. Hoje eu sou mais encabulada, mas naquela época eu era mais desenvolta. Na escola, eu que fazia as coisinhas, sabe? Que tinha que recitar e tal. Ou seja, aí eu comecei, né, nesse programa, e depois acabou esse programa, acho que fiquei uns 2 ou 3 anos, eu já não lembro mais. Aí fui para um outro programa infantil. Nossa, teve esse tempo todo? 2, 3 anos? As Astrás foi muito tempo. Caramba! Aí eu fui para a sessão Tic-Tac. E era qual era a TV? Era TV Paulista e depois virou Rede Globo. Aí depois eu fui para TV Excelsior, que era a sessão Tic-Tac. Aí eu não lembro mais, com a tia Claudete Troiano, que a gente chamava de tia Klaus na época. Fiz a grande gincana Que Bom, com Durval de Souza, na Record. Então, e aí você estando como a gente fala, meio artístico, né? Fiz vários programas infantis em várias TVs. Eu fui convidada para fazer um filme para o cinema. Um filme sertanejo, lindo, com Tonico e Tinoco. Nossa! Aí que eu descobri que a dublagem existia. Porque você foi se dublar. Porque eu fui me dublar. Eu não ia me dublar. A minha mãe, como era minha fã, né, número 1, ela ficava lá. Senhor diretor, às vezes ligava, às vezes ia lá. Quando que nós vamos ao cinema? Quero ver minha filha, né, naquele telão. Aí ele, não, dona Tereza, demora, vai pra dublagem. Eu e minha mãe, hã? Aí ele explicou que tudo aquilo que a gente filmou
pro filme, né, propriamente dito, nada do som era aproveitado. O som Mas direto. por quê? O som direto. Por quê? Barulho externo, a própria câmera, que era deste tamanho, né? Hoje é uma coisinha. Fazia muito barulho. O microfone não era bom, apesar que eles colocavam várias espumas, tá? Mas o som ficava abafado. Eles falaram, ele falou, o diretor, Nelson Teixeira Mendes, todo filme vai ser colocado, todas as vozes vão ser colocadas num estúdio. Aliás, deixa eu já falar, logo, logo a gente vai começar. É uma mulher, uma senhora que vai fazer a voz da Cecília, ninguém vai perceber. A minha mãe, mas eu vou perceber, e eu começando a ficar desesperada. Minha mãe desesperada, né? E eu falei assim, eu não quero ir ao cinema e me assistir com outra voz. Aí ele explicou que dublagem era muito difícil, né? Mas vamos tentar, quem sabe você consegue. Eu consegui. Caramba. Eu sabia tudo de cor, já não tinha que olhar para o texto. Então eu olhava lá para o telão e fazia junto comigo mesma. Então, eles ficaram encantados. O que é muito difícil, dublar. É difícil. É mais do que dublar alguém. Hoje eu vejo, eu já tentei colocar som e não dá. Eu falei, meu Deus, mas eu não fiz assim, faria assado, sabe assim, aquelas críticas, né? Então foi aí que começou a dublagem. Aí fiz outros filmes também para o cinema. Ou seja, sua carreira ela foi basicamente mais de atriz, né? Bem, bastante. TV, até cinema. 1978 foi isso. Muito teatro, fiz muito teatro. Teatro também, você fez muito teatro. Também. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Naquelas fiz companhias. Várias peças. Uma peça que eu amei muito foi com o Juca de Oliveira, Ricardo III. Nossa! Eu fazia a Princesa Plantageneta, não era pouca porcaria, não. Mas eu fazia também a mulher do a mulher da praça, fazia o soldado, mas eu era a Princesa Plantageneta. Nossa! E que mais? Até conhecer meu marido. Não, fazia televisão quando eu conheci ele. Aí televisão... Também da área? Também da área? Ele não é louco, não é louco. Quando eu fazia programa ao vivo, que era os Astrás, você tinha horário para começar e para terminar. Se a luz não estivesse boa, vai assim mesmo. Se o cenário, a árvorezinha do cenário não estivesse lá, ia assim mesmo. Quando passei a fazer um Gente Inocente, o primeiro Gente Inocente, da TV Tupi, era a gravação. Eu ficava lá madrugada dentro. Porque você fazia ao vivo? Você chegou a fazer essa... Não, o Gente Inocente já era a gravação. Já era gravado. Os Astrás, sim, era ao vivo. Astrás, Grande Gincana, Sessão Tic-Tac, tudo ao vivo. Era uma delícia. Porque era ao vivo, sabe? Ao vivo. É diferente de gravação. Com certeza. E o Gente Inocente, no SBT, era a TV Tupi na época, era a gravação. E isso ia à madrugada. Às vezes eu saía de lá e voltava para a escola com o meu uniforme que eu tinha ido da escola, sabe? Uma loucura. Aí eu meio que não estava aguentando, conheci meu marido, eu queria estar com ele. Eu chegava em casa, estava o bilhetinho dele, vim para te ver e você não estava. E você não está aqui. E tal. E eu falava, eu quero namorar. Aquela coisa de adolescente, eu quero namorar. Aí eu me encontrei na dublagem. Eu falei, peraí, dublagem? Você tem horário para começar e para terminar. Você não fica madrugada dentro. Né? Hoje acho que a gente ainda tem isso, mas essas escalas de tempo também já ficaram mais organizadas, né? Graças a Deus. Porque realmente entrar na madrugada toda hora não é mole, não. Não. Ainda mais uma criança, né? 12, 13, 14 anos. Nossa, foi difícil. E essa mãe também foi guerreira, hein? Foi. Nossa, e ela levava comida pra mim, ela me carregava no colo, às vezes pra ir embora, ela me ligava, vai dormindo, filhinha, vai dormindo. Coisa que mãe, né? Ela cuidou bastante de mim. Sua mãe faz isso, realmente. Fazia sim. Que legal.